Então pronto, ouvimos falar já que a cooperação está muito bem fortalecida e que até nem fosse preciso assinar o memorando. Mas já que o memorando foi assinado, então concretamente, senhores, o que é que temos a partir de agora, não é, que faz com que essa parceria da Fiocruz com a CPLP e as outras entidades assessoras ganhe mais corpo? O que é que diz esse memorando oficialmente? Eu diria que é um passo à frente, como você mesmo já adiantou, nós temos uma parceria bastante consolidada, mas é um passo à frente, não só no sentido de fortalecer essa parceria, mas para criar condições também que a Fiocruz possa aportar na CPLP recursos humanos e também recursos orçamentários para, eu diria, impulsionar o nosso plano estratégico de cooperação em saúde, já que o memorando toca de pontos específicos desse plano estratégico. Então, é mais um passo que nos concede condições melhores e mais adequadas para que nós avancemos na cooperação, como você mesmo disse, já instituída. Já há uma ideia de quanto é que pode ser o reforço desses recursos, quer financeiros, quer humanos? Estamos a discutir, mas é algo na base de 400 mil euros nessa base, mas vamos ainda definir o valor exato e o prazo para repasse desse recurso. Dentro da CPLP há regiões foco, digamos, para como prioritárias, digamos, para este acordo ou não? Para o Brasil, a CPLP é prioritária, não há hierarquia. Não há hierarquia de países, por exemplo? Tudo é discutido mesmo aqui na nossa mesa aqui, né, de gestão dessa parceria. O Presidente também falou que isto era uma hipótese de poder haver outros acordos. Há alguma coisa pensada para já em termos de acordos futuros? A Fiocruz tem apostado muito mesmo na proposta que ela mesma levou ao G20, que é essa proposta de coalizão global para desenvolvimento, inovação e produção local de produtos para a saúde. Eu acho que, avançando nessa direção, acordos bilaterais serão necessários. Isso não tenho dúvida alguma. Há exemplo do que foi assinado no passado com Moçambique, para que nós pudéssemos construir a planta de medicamentos que lá funciona, né? Então, nessa linha, com certeza. Temos outros acordos também bilaterais, de novo com Moçambique, para a estruturação de uma escola de saúde pública lá. Exemplo que gostaríamos que fosse, eu diria, considerado para as relações bilaterais com outros países, mas tudo referenciado pelo Plano Estratégico de Cooperação em Saúde. Quais são os pontos do plano estratégico, ou seja, nesse momento mais concretos, né? O que está sendo concretamente desenvolvido nesse momento? Eu destacaria pelo menos dois. A questão da nutrição, da fome, é um problema para o Brasil e também que nós gostaríamos de aprender também, nesse caso, não é só cooperar no sentido de levar conhecimento, mas de aprender. Temos discutido isso com o próprio Instituto Nacional de Saúde, na nossa cooperação. De novo, a questão da cooperação para a produção local, para a produção mesmo de produtos para a saúde no continente africano e para a formação. A formação para nós é prioridade. A Fiocruz possui uma estrutura muito já estabelecida de formação, cursos de pós-graduação, de politecnia também, que fazem parte desse já consagrado acordo de cooperação com a CPLP. Pode haver intercâmbios, por exemplo, de profissionais para formação, portugueses no Brasil, na estrutura da Fiocruz, alguma coisa nesse sentido? Já, bastante. Temos um fluxo muito importante de professores e alunos de vários países para o Brasil e vice-versa, reforçando essa nossa ideia de constituição de uma rede de formação. Presidente, disse aqui também que tinha estado, que esteve ou estaria com o governo português, em contato com o governo português e também está aqui no Instituto Nacional de Saúde Pública. Há alguma coisa que seja também a ser discutida entre a Fiocruz e o governo português que possamos saber? Sim, nós assinamos um acordo na Cimeira de 2023 aqui, naquele momento um acordo entre a Fiocruz e o governo português, por conta de questões relacionadas ao governo anterior, que não havia interesse por parte daquele governo, mas que agora estamos trazendo para nível de governo brasileiro, onde a Fiocruz é a operadora por conta da sua característica enquanto instituição de ciência e tecnologia.
Nós tivemos uma semana intensa, a semana passada, de contatos com o governo, para retomar os contatos e colocar em curso essas cooperações. Uma cooperação com o Instituto Ricardo Jorge é exemplar para nós, já temos um seminário já agendado para ano que vem. Tivemos encontros também com a secretária executiva, a secretária de Estado da Saúde, também para retomar essas agendas. Tivemos aqui passos importantes para a abertura do escritório da Fiocruz em Portugal, como havíamos nos comprometido no início do ano passado. Está a falar na Casa Brasil. Casa Brasil e também na Embaixada Brasileira. Teremos duas localidades aqui para que a Fiocruz esteja representada. E também discutimos outras possibilidades de cooperação, inclusive com o setor produtivo farmacêutico português. Vamos ver se nós conseguimos avançar em negociações para que a gente também se instale aqui em cooperação com esse setor, que é muito importante para o sistema de saúde português de saúde, né? E para o brasileiro também. Falando em produção local, professora, produção local em Portugal, não é? Quando cita-se o que é que pode avançar nesse aspecto, ou seja, o que é que pode ser produzido localmente em Portugal, que faça parte dos acordos que já existem, não é? Que vão ser intensificados a partir de agora. Entre o Instituto Ricardo Jorge e a Fundação Fiocruz, a nossa capacitação tem a ver muito com a área do diagnóstico, com a área laboratorial, com a área da capacitação para o diagnóstico. O Fiocruz tem outras competências que nós não temos, tem outro modo de organização, mas naquilo que é o core, parte principal da nossa cooperação, seja no âmbito do PEC, seja no âmbito da nossa cooperação da CPLP, nós acho que não conseguimos fazer uma única atividade sem estarmos em articulação com a Fiocruz. E temos que aproveitar todas as capacidades que nós temos para ajudar e para colaborar com os outros países da CPLP em determinadas áreas. Na área da farmacêutica, o Instituto não tem essas competências, o Instituto Ricardo Jorge, mas tem a competência a Fiocruz. E, portanto, esta complementaridade de saberes faz com que nós, no âmbito da CPLP, no âmbito do PECS, possamos estar sempre juntos. Dou-lhe um exemplo, nós, no ano passado, estivemos juntos numa formação e numa tentativa que já teve êxito da criação do Instituto Nacional de Saúde de Santo Tomé, portanto é esse um dos passos que nós também fazemos. Vamos agora para Timor, também juntos com outro país, neste caso Moçambique, ajudar Timor-Leste, que já tem um instituto, mas a encontrar e dar alguma ajuda técnica. Na área dos diagnósticos, em todas as emergências de saúde pública, estamos juntos e, portanto, temos uma posição muito proativa. Nós temos também formação totalmente financiada pelo Camões para esses países e juntamos-nos todos. É essa a nossa cooperação, são esses os nossos atos que nos dão. Daqui a algumas horas vai ser lançado no dia 20 a Aliança Global contra a Fome. O presidente mencionou aqui essa cooperação focada em nutrição, fome. Portugal associa-se como signatário, inclusive vai ser a intervenção do primeiro-ministro Luís Montenegro daqui a algumas horas no Rio de Janeiro. É um problema em Portugal, na CPLP, ainda fome e desnutrição? Eu diria é uma questão problemática. Não só a questão da fome, mas também com a questão do acesso à alimentação e de uma outra questão que tem a ver não só com a subnutrição, mas com a malnutrição. Para além das pessoas terem dificuldades de acesso à comida, aquilo que comem não é aquilo que devem comer, por razões todas elas também sociais, porque normalmente os alimentos mais, eu diria, processados são os mais baratos e são aqueles que nos causam maior preocupação em função da obesidade, desequilíbrios alimentares. E é um processo que nós todos temos a referir, mas não é só do Brasil, nem é só de Portugal, é do mundo inteiro e por isso o G20 está preocupado. Nós somos 8 bilhões de pessoas, não é? E todos os dias cerca de 183 mil pessoas passam a ter uma refeição. Nós agora temos que nos preocupar, para além do acesso e da fome, como é que nós vamos ver a sustentabilidade alimentar, ou seja, como é que nós conseguimos produzir mais, porque neste ritmo, ou nós tomamos atitudes muito, muito rápidas, e não pode ser só a saúde, tem que ser todos os outros setores, mas é um tema que está em cima da mesa, não só para o Brasil como para Portugal, e como também, naturalmente, no âmbito da CPLP.
Eu fazia uma pergunta muito direta ao Dr. Manuel Lapão, exatamente porque tem sido uma das pessoas que dentro da CPLP tem-se preocupado com a questão da alimentação. E queria saber que novidades é que há no âmbito deste ano, que enfim, que é precisamente o ano que a Carol já referiu, não é? Em que o G20 vai aprovar esta declaração. O que é que a CPLP pensa fazer também neste campo? Sim. Com a saúde, de facto, em termos internacionais, os dados são muito preocupantes. O último relatório da FAO SOFI sobre a insegurança alimentar no mundo dá-nos muita preocupação, o que acresce a outros fatores que, no âmbito da conjuntura internacional, podem adensar esse problema. Mas quando se julga que este mundo, na situação em que está, pode ser um mundo complicado, é um mundo onde justamente as parcerias e o diálogo deve ser incrementado e incentivado. No caso da CPLP, nós somos subscritores da Aliança Global contra a Fome. Há um texto que foi subscrito pelo Sr. Secretário Executivo e que fará parte dos signatários iniciais desta carta. Portanto, hoje à tarde a CPLP fará parte desse conjunto de organizações que subscreve a carta, mas não podemos ficar apenas no campo das intenções. Temos que ter ações práticas e concretas no terreno, e as atividades que dizem respeito ao combate à fome são hoje altamente transversais, não podem ser combatidas apenas com acesso aos alimentos. Têm que ser combatidas num ponto de vista mais transversal, com as questões relacionadas com a educação, com a ciência e tecnologia, naturalmente com a saúde, e é este esforço conjunto que a CPLP tem procurado fazer, levando o tema da insegurança alimentar e da fome não apenas ao setor respectivo, mas estabelecendo diálogo com o setor da saúde. Fizemos uma primeira reunião conjunta entre os Institutos Nacionais de Saúde Pública e os Conselhos de Segurança Alimentar e Nutricional da CPLP. Na próxima semana decorre o segundo seminário da CPLP sobre alimentação escolar em São Tomé e Príncipe, e é do conjunto de todas estas iniciativas que a agenda da CPLP se vai construindo. É evidente que nós, enquanto organização diplomática, não temos uma intervenção direta no terreno, mas conseguimos, enquanto organização de cúpula, juntar organizações como as que estão aqui perante vós, a Fiocruz e o Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, que são nossas entidades assessoras e que habitualmente nos traduzem aquilo que deve ser o sentimento de uma política pública consistente nesses domínios. Para os planos da CPLP para este ano, é um ano de preparação do próximo Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, que decorrerá no próximo ano, esperamos, na Guiné-Bissau, no momento da transição da presidência da CPLP, e temos vindo a implementar o plano de ação aprovado em São Tomé e Príncipe, em que estas matérias da alimentação escolar e da insuficiência alimentar têm estado na ordem do dia. Ainda recentemente estivemos na FAO, quando correu o último Comitê Mundial de Segurança Alimentar, e a CPLP fez 2 eventos paralelos, onde abordou as questões da governança da fome e como é que a CPLP trabalha esse assunto. Portanto, há este conjunto de agendas que nós vamos acompanhando e que necessitam, claro está, de parcerias alargadas e de recursos para a implementação de projetos, em concreto, no terreno. Eu só queria fazer uma pergunta, não sei se é o Sr. Presidente que responda, se é o Sr. Manuel Lapão, mas tem a ver, respondeu-me aqui em termos de verbas, quanto é que este acordo poderia envolver, mas em termos de recursos humanos ficamos sem aqui nenhum número. Podem dizer quantas... Antes do Sr. Presidente, eu gostava de dizer o seguinte, é que é impossível quantificar o número de recursos humanos do lado da Fiocruz que trabalham diretamente com a CPLP no dia-a-dia. Repara, a Fiocruz coordena 3 das redes estruturantes que nós temos no Plano Estratégico de Cooperação em Saúde: a rede de escolas técnicas, a rede de escolas nacionais e a rede dos institutos nacionais. Só essas estruturas têm atrás de si escolas que compreendem o elenco das estruturas que a Fiocruz desenvolve, a Escola Politécnica Joaquim Venâncio, por aí fora, e isso não está quantificado em termos de recursos humanos. Eu diria que são centenas de pessoas que colaboram com a CPLP neste desafio, o mesmo com toda a equipa do Ricardo Jorge e a equipa do Instituto de Higiene e Medicina Tropical. Este acordo em concreto, como disse o Sr. Secretário Executivo e o Sr. Presidente, provavelmente não necessitaria de ser assinado. É uma formalização daquilo que já há muito tempo ocorre e é impossível quantificar, mas o Sr. Presidente poderá dizer. Mas como mais. vai acelerar, digamos, deve haver um cálculo, não é? Uma expectativa. Mas a vossa pergunta é no sentido de pessoas que estarão diretamente envolvidas a trabalhar aqui no Secretariado Executivo? É isso? Ou nos projetos? Ou nos projetos. É impossível quantificar, são Nos centenas. projetos já são centenas, se não mais. São mais. Mas aqui, diretamente, nós estamos discutindo isso e foi um compromisso que a Fiocruz assumiu perante a CPLP de aportar recursos aqui diretamente à CPLP, de acordo com as necessidades e interesses definidos pelo secretário aqui, junto com... E que recursos, Sr. Presidente, para terminar, pelo impasse, Sim, recursos humanos. Bem, enquanto entidades assessoras, uma pessoa que possa acompanhar o setor da saúde aqui no secretariado, por exemplo, estamos a falar de... Mas a definir ainda. O que há é o compromisso político para tal.
Nunca. Muito obrigada.